Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, 16º domingo do tempo comum. Mais uma vez te convido a começar o seu dia voltando sua atenção para a sede, o lugar que Deus habita em ti, o teu coração. E deixe-se tocado. Permita-se fazer experiência deste Deus. Um Deus que nos habita, um Deus que nos assiste, um Deus que caminha conosco. Um Deus que nos espera quando estamos cansados. Um Deus que nos restaura quando necessitamos de forças. Por isso, respire e acolha em ti esta presença transformadora, esta presença edificante que é Deus em ti. Por isso, respire e acolha em ti a presença de Deus. Amados e amadas, meditemos as leituras deste domingo, que Jesus vem mais uma vez nos empolgar com esta sua presença amabilíssima, restauradora. A leitura primeira de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, de 1 ao 6, onde nos apresenta aqui Deus que começa a dirigir-se ao povo, especialmente aos pastores, dizendo: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Ai daquele que deixa o rebanho se desperdiçar. Nesse texto nós percebemos de forma muito clara 3 momentos. O primeiro, que é justamente o juízo dos pastores infiéis. E a esses pastores infiéis Deus irá substituí-los porque estes não dão a resposta que Deus espera. E quem vai substituí-los é o próprio Deus. Sou eu, diz ele, e eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e os farei voltar aos seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei novos pastores, se estes não estão dando resposta. Termina esta leitura mostrando Deus, a promessa messiânica. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi. Este reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Eis que Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. É claro que aqui ainda não se tinha impressa a compreensão da vinda do Messias. Mas nós podemos sim usar esse texto visando esta vinda do Filho de Deus, o Messias, que vai trazer justamente esta paz a cada um de nós. Meditemos o texto do Sagrado Evangelho que a Igreja nos oferece, que é Marcos capítulo 6, versículo de 30 ao 34. E aqui diz o texto: naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir
e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aqui 3 momentos muito nítidos nesse texto. A primeira parte é a vinda dos discípulos, dos apóstolos. E eis que aqui nós podemos olhar a partir daquele evangelho de domingo passado, onde Jesus enviava 2 a 2, fazia-lhes as recomendações devidas, dizia como estes deveriam se postar diante da missão. A missão foi feita e agora é tempo de retornar. Retornar à fonte, aquela que me saciou e que agora necessito desta fonte novamente. Eles voltam e se encontram com Jesus. Contam a Jesus tudo o que fizeram, tudo o que ensinaram. E certamente tudo o que fizeram, tudo o que ensinaram, foram aquilo que eles aprenderam de Jesus. Sim. Jesus, os escutando, diz: vamos então sozinho para um lugar. E ali então descansareis um pouco. O terceiro momento parte justamente desta iniciativa do povo, da sede que este povo tem, que percebe que ele sai, reconhece estes que os fizeram bem. Por isso segue, vão à frente, na verdade. Chegam antes que os discípulos de Jesus. Quanta vontade, quanto desejo, quanta necessidade de estar com Deus. É uma empolgação muito grande deste povo à procura de Jesus. A terceira parte é justamente o movimento de Deus, de Jesus, ao ver esta multidão ao desembarcar. Viu, é ele que vê. E ele não só contempla, não só diz como esta multidão está sedenta, como ela precisa, depois vai embora. Não. Jesus vê, dentro dele alimentado um sentimento muito forte que o corrói. É a compaixão. Compaixão é sentir nas entranhas o que o outro sente. É se colocar no lugar do outro. E o que Jesus descreve é que esta multidão era uma multidão que parecia um rebanho sem pastor. E o texto diz que Jesus ali pôs a ensinar muitas coisas. Podemos ver esse texto também justamente nesse sentido. Jesus que vê esta multidão, Jesus que sente compaixão desta multidão, Jesus que age. Ele vê, ele sente a dor do outro, ele age, faz alguma coisa. É em cima desses 3 verbos que nós podemos ver a beleza do movimento de Deus. Ele faz, ele não fica a contemplar de longe. Ele vai lá e faz. É o convite do Mestre a cada um de nós. Termino com aquilo que Paulo nos ensina, mostrando que a separação deste povo hebreu, judeus, dos pagãos, fez ali um grande cisma. E o que vai fazer trazer de volta a união? É a cruz, é o sangue de Cristo, o sangue de Jesus derramado, vai fazer com que estes que eram diferentes se tornem semelhantes, que eram distantes se aproximem, que estavam separados se unam. São Paulo vem nos convidar esta necessidade desta comunhão, desta paz. Jesus com a cruz, o seu sangue derramado na cruz, nos oferece esta unidade, esta plena comunhão. Eis o convite deste domingo, o convite de repousar em Deus após uma missão realizada e cumprida. A necessidade que Jesus vê no outro o incomoda, faz com que ele venha agir. E
o descanso para depois. Bebamos desta fonte. Deixemos ser guiado, orientado por estas iniciativas, por este movimento de Deus. Ele nos empolga e nos faz tomar a decisão daquilo que é e deve ser a nossa identidade cristã, que é a identidade missionária. Ter o cheiro das ovelhas, como nos convida o Santo Padre, o Papa. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.